O devocional dessa semana é sobre novo nascimento. E o texto que nós vamos usar para isso é o de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. As lições mais preciosas da Escritura, onde narra a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são dadas em meio a diálogos. Essa, por exemplo, é uma delas. O do capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. O do capítulo 5, quando ele está conversando com o paralítico no tanque de Betesda. É muito interessante a gente perceber que Jesus revela os segredos mais preciosos do reino de Deus a pessoas simples, a indivíduos. Ele não guardou os seus melhores sermãos para as multidões. Ele revelou as coisas mais preciosas e poderosas do reino para comunicar a indivíduos. Isso nos faz saber que o Evangelho não é poder de convencimento, é poder de salvação do indivíduo. E é exatamente sobre isso que esse texto fala. Na narrativa nós encontramos um príncipe dos judeus. Estudando um pouco a história, nós vamos ver que este homem era membro do Supremo Tribunal Judeu. Acontecia dessa forma: as causas maiores ficavam a cargo do Império resolver, mas as causas menores ficavam a cargo desse tribunal de judeus. Eram homens escolhidos a dedo para comporem o corpo que julgaria as questões menores do povo. E Nicodemos era um desses, um homem de reputação. É por isso que alguns creem que esse tenha sido o motivo que o levou a buscar Jesus de noite, a sua reputação. E quando ele se encontra com Jesus, ele vem cheio de lisonjeios. E ele chega para Jesus o bajulando, dizendo: mestre, quão poderosas são as suas obras. Não há como negar que o Senhor vem de Deus vendo as obras que tu fazes. Ele é subitamente interrompido por Jesus, que chega a ser até um pouco rude. Ele diz: em verdade te digo. Essa expressão no grego, o grego usa a palavra amém. Amém, amém. Amém significa, além de que assim seja feito, algo que recobra veracidade. É como se Jesus dissesse para ele: olha, isso que você falou é importante, mas presta atenção no que eu vou te falar agora. É isso que Jesus está fazendo quando ele diz: em verdade eu te digo. Ou seja, isso que eu estou para te falar supera o reconhecimento que você está tendo da minha divindade. E o que Jesus fala logo após esse em verdade, é dizer para esse homem que ele nunca poderá ver o reino dos céus se ele não nascer de novo. Os questionamentos seguem e, mais uma vez, reforçando a afirmação, Jesus diz: em verdade te digo que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E nós percebemos algo muito importante sobre novo nascimento através desse texto. Uma primeira coisa que nós vemos é o que não é novo nascimento. E nós percebemos o que não é novo nascimento por meio das palavras de Nicodemos e a reação que Jesus teve a elas. A proposta de Nicodemos foi aproximar-se de Jesus, oferecendo-lhe reconhecimento. Ele chegou para Jesus e disse: tu és mestre, o Senhor veio do céu.
Nicodemos nada mais foi do que um simpatizante à mensagem do Evangelho. Ele olhava para as maravilhas que Cristo fazia, reconhecia os feitos como divinos e gostava e aplaudia Jesus por isso. No entanto, esse reconhecimento tido por Nicodemos em nada alcançou a sua natureza. Novo nascimento, portanto, não é apenas simpatia com o Evangelho. Muitas são as pessoas que estão nos nossos templos, que se acham convertidas, mas na verdade são simpatizantes da fé. Acham a mensagem evangélica linda nos seus princípios, poderosa na sua essência. Acham incríveis os dons, os milagres, os prodígios. Admiram as boas preleções, os bons sermões. Compram bons livros de teologia, admiram os grandes teólogos, sabem de cor toda a dogmática e a sistemática. No entanto, esse conhecimento não move as suas motivações interiores. Por fora são como sepulcros caiados, mas como todo sepulcro, dentro conserva um defunto. É um dogmatismo morto, estático. É um movimento que não transforma. O que nós temos visto de pessoas que chamam de avivamento, barulho dentro dos templos, mas que findado o barulho, findado toda a euforia, esse mover não é refletido nas ruas, nas famílias, nos colégios, nas faculdades. Reconhecer que Cristo é o Senhor não é novo nascimento. Tiago vai dizer que os demônios sabem quem são Cristo e tremem. Quando Jesus chega em Gadara, ele não precisa de marketing. Os discípulos não o apresentam. Os demônios sabem exatamente quem eles são. Portanto, o reconhecimento não é produto de um novo nascido. Reconhecimento é produto de toda mente que tem um mínimo de sensibilidade à mensagem evangélica. Isso não nos torna novos nascidos, nos torna apenas religiosos. Como Nicodemos pensou e supôs que seria a fé cristã. Mas quando ele está levantando todo o seu reconhecimento, a sua bajulação, os seus lisonjeios para Jesus, Jesus interrompe com uma mensagem ainda mais importante. E imagine como se ele nos interrompesse. Imagine que nós estamos em meio a um culto e nós vivemos exatamente essa religiosidade. Nós cantamos louvores porque acreditamos que Jesus é o Senhor. Ouvimos pregações porque de fato acreditamos e cremos que Jesus é o Filho de Deus. Mas ainda guardamos os nossos velhos hábitos, nossas motivações egoístas, nossa falta de amor, nosso rancor, nossos pecados ocultos. E imagine você que Jesus, em meio à celebração, ele quebra a nossa programação. E ele diz: parem o culto. Há algo mais importante. Vocês precisam nascer de novo. É exatamente o que ele faz com Nicodemos. Então Jesus reforça a ênfase do novo nascimento. E uma primeira coisa que precisamos saber sobre novo nascimento é que o novo nascimento é uma obra de Deus no ser humano. É Deus agindo por misericórdia e bondade em um morto, em um cadáver. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz: Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas. Um cadáver não tem como vivificar a si mesmo. Somente aquele que é poderoso para vencer a morte pode chamar à vida o que um dia esteve morto. E a porta de entrada para o novo nascimento é o arrependimento. Arrependimento que vem do termo grego metanoia ou metanoio. E algumas pessoas colocam como a tradução de metanoia mudança de mente. Mas o significado grego é ainda mais precioso. Ele fala de metanoia como uma nova maneira de assimilar as coisas, uma nova maneira de pensar a realidade. É triste nós vermos pessoas confundindo arrependimento com choro, lágrima, gritos, lamento, remorso. Na verdade, arrependimento não tem nada a ver com isso.
A tristeza produzida por Deus em meu espírito, em minha alma, antes de me levar a chorar, me leva a pensar diferente, a repensar sobre as minhas motivações, a repensar sobre as minhas atitudes. Antes de mudar as minhas vestes, ela muda a pessoa que as veste. De maneira que de nada adianta vestir um terno se o coração é o mesmo. Usar uma longa saia para as irmãs, se o coração ainda é podre pela amargura, pela fofoca, pelo rancor. Arrependimento é pensar diferente. É pensar que quem antes era nosso inimigo, agora não deve receber maldição, mas bênção. As palavras de Jesus no Sermão do Monte são poderosas, e eu gosto muito de uma parte que ele diz: se o teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Você já parou para perceber qual a razão de Jesus ter dito isso? Se você é obrigado a andar 1 milha, andar a primeira milha nada mais é do que obrigação. Andar a segunda é manifestação de amor e graça. Na primeira milha, você é transformado. Na segunda milha, a pessoa que te obrigou a andar a primeira é transformado, porque você permanece em amor ao lado dela, sem nenhuma obrigação. Isso é evangelho. É mudar a maneira de pensar. Isso é arrependimento. E o arrependimento é a porta para o novo nascimento. Por isso, Jesus está convidando aquele mestre a deixar de lado todo reconhecimento religioso, a apagar as luzes, a parar o show, a parar as músicas e a começar a pensar diferente. De nada nos adianta fazermos cultos maravilhosos de reconhecimento à divindade do Cristo, se esse Cristo não ocupa o lugar prioritário no nosso coração, se esse Cristo não nos transforma por dentro. Jesus é bem mais do que uma religião. Jesus é bem mais do que um reconhecimento religioso. E ainda que o cristianismo se assemelhe com uma religião, ele de maneira nenhuma pode ser confundido com uma. O Evangelho é poderoso, não para te fazer conhecedor que Cristo é o Senhor, mas para te fazer sabedor que Ele é o teu Salvador. E por isso Ele se assenhoria de ti. Portanto, meu amado, eu te convido a entrar nessa luta, a tomar todos os dias a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Isso é novo nascimento. Então esteja disposto a ser de novo gerado todos os dias. Eu espero que essa mensagem possa ser de alguma forma edificante para a sua vida e que o Senhor te alcance na tua necessidade. Que você tenha uma ótima semana, um dia maravilhoso e que Deus te abençoe.